No trecho da carta que iremos ler, a arquiduquesa Leopoldina contava com 19 anos e ainda estava solteira. A carta foi escrita no Palácio de Chambron e direcionada à sua irmã preferida, chamada Maria Luísa. No trecho, a jovem fala pela primeira vez, de forma aberta, sobre as tratativas de seu casamento. Na carta, a moça lamenta estar tão longe de sua irmã e não poder conversar sobre o assunto pessoalmente. Antes de darmos continuidade ao assunto, pedimos que você curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Ao terminar o vídeo, por favor, deixe sua opinião nos comentários. Leopoldina relata que no dia do casamento de sua irmã Maria Clementina, seu pai havia pedido para que ela escolhesse entre os 2 príncipes que poderiam ser seus futuros maridos. Tratava-se do príncipe Frederico Augusto da Saxônia e do príncipe Dom Pedro de Portugal. Quando falou sobre os noivos, o pai de Leopoldina deu a entender que preferia que sua filha se casasse com um príncipe português. E como Leopoldina era uma moça muito obediente, decidiu ouvir os conselhos de seu pai e escolher o príncipe Dom Pedro. Além disso, Leopoldina havia recebido a informação que para se casar com o príncipe Frederico da Saxônia, ela teria que esperar por mais 2 anos, e ainda assim Frederico iria escolher entre todas as princesas alemãs. Acontece que o príncipe da Saxônia havia visto uma pintura da arquiduquesa Leopoldina e não havia gostado de sua fisionomia. No trecho da carta, a jovem fala que uma princesa nunca pode agir como bem quer. A arquiduquesa diz abertamente que o emissário português virá em outubro e ela partirá da Áustria provavelmente em abril de 1817. Durante a futura viagem ao Brasil, Leopoldina diz que iria reencontrar sua amada irmã e demonstra bastante alegria. Como a corte portuguesa havia aprovado a posse de Maria Luísa como duquesa de Parma, Leopoldina diz que isso a fazia gostar ainda mais de Portugal. A arquiduquesa conta que sempre gostou do Brasil, mas que não gostava de seus países vizinhos. Por fim, Leopoldina se despede e manda abraços à sua irmã, citando seu irmão, o arquiduque Francisco Carlos. Chambron, 24 de setembro de 1816. Amada, querida Luísa, minha excentricidade é muito natural, mas logo te contarei tudo detalhadamente. Permita-me fazê-lo, já que não é mais segredo para ti. Sim, querida irmã, só podes concordar com minha resolução, pois tens também um nobre coração e uma maneira igualmente nobre de pensar. E agora, para contar como tudo se desenrolou, o querido papai me disse no dia do casamento da Maria que ele me deixaria escolher entre aquele sobre quem já te escrevi anteriormente e o atual, mas que eu teria que me decidir em 2 dias. Pelo primeiro, teria que esperar por 2 anos e ele escolheria entre todas as princesas alemãs. Além disso, sabia-se que eu não lhe havia agradado. Em resumo, o querido papai então me falou de tal forma que percebi logo que ele preferia o último, e então fiz o que ele desejava, na firme convicção de que quando cumprimos a vontade de nossos pais, seremos felizes em qualquer situação, pois sabes por experiência própria que uma princesa nunca pode agir como quer. O emissário virá neste ou no próximo mês, mas partirei só em abril. Portanto, eu te verei de qualquer forma, e esse pensamento me traz muita, muita alegria. Espero, porém, que minha boa, velha irmã sempre, sempre me ame, e posso te consolar prometendo que sempre poderei te escrever, já que aquela corte aprovou tua posse em Parma, o que me fez gostar ainda mais dela. Além disso, disse que toda a família tem muito senso e bom coração, e graças a Deus nunca tive aversão àquela nação, por mais que não suporte seus vizinhos. Adeus, minha querida velha irmã. Abraço-te 1 milhão de vezes, assim como Francisco, e permaneço sempre com fervorosíssimo amor fraternal e a mais sincera amizade. Tua irmã que te ama ternamente, Leopoldina.
A próxima carta que vamos ler foi escrita em Viena e direcionada novamente à Duquesa Maria Luísa. Na carta, a arquiduquesa Leopoldina fala sobre sua saúde que não estava muito boa, devido ao frio que havia passado no Palácio de Chambron. Em seguida, Leopoldina responde aos questionamentos de sua irmã sobre a decisão de ir morar no Brasil. A arquiduquesa fala que, devido aos conflitos políticos, a Europa ficaria insuportável e que o Brasil era um país magnífico. Mesmo assim, Leopoldina tinha esperanças em voltar a morar na Europa em breve. No trecho da carta, Leopoldina promete enviar do Brasil papagaios e macacos à sua irmã preferida. Como era muito romântica, Leopoldina comenta com sua irmã que iria fazer de tudo para agradar a família de seu esposo. Ainda na carta, a jovem conta que estava estudando música, pois os emissários portugueses haviam comentado que a música era muito apreciada no Brasil. Aliás, você sabia que o futuro marido de Dona Leopoldina era um grande compositor? Assista ao vídeo. Quantos instrumentos Dom Pedro I sabia tocar? O imperador compositor. A arquiduquesa conta também que leu junto à baronesa Hohenegg o livro Croques do Brasil, do escritor português Lobo da Silveira. Durante a leitura, a baronesa havia ficado impressionada com as belezas do Brasil. Por fim, Leopoldina se despede e manda lembranças da Condessa Lasansky e da baronesa Hohenegg. Viena, 4 de outubro de 1816. Amada, estimada Luísa, minha saúde esteve por alguns dias não muito boa devido ao frio detestável que tive que suportar em meus aposentos de Chambron. Minha boa velha irmã, concordo contigo que é uma grande decisão, mas está tomada. E se pudesse me ver agora em meu quarto, dirias que tenho razão. O Brasil é um país magnífico e ameno. Terra abençoada que tem habitantes honestos e bondosos. Além disso, louva-se toda a família, tem muito senso e nobres qualidades. Logo, a Europa estará insuportável, e daqui a 2 anos eu posso viver aqui novamente. Mas esteja convicta de que meu maior empenho será corresponder à confiança que toda a família e meu futuro esposo em mim depositam, através de meu amor por ele e meu comportamento. Dê-me, minha caríssima, teu amor e amizade, então serei feliz. Mas quando eu estiver na América, escreve-me muito, senão virá a melancolia, pois só posso contar contigo, já que de meus outros parentes não terei muitas notícias, e te amo inefavelmente, inefavelmente. Nada sei de novo, além de que o conde Idlin diariamente visita o emissário português aqui. Agora estou mais empenhada na música, que é muito apreciada no Brasil, e quero aproveitar todas as oportunidades para me tornar popular no meu futuro país. Quanto aos papagaios, macacos e uma descrição fiel do Brasil, não te preocupes, pois os exemplares mais lindos daquele magnífico país serão para ti, que amo tão ternamente. Serei uma emissária tua. Acabei de ler uma esplêndida descrição, de 1810, daquele país realmente magnífico, de Lobo da Silveira, um português. A baronesa Hohenegg leu-a comigo e exclamou, esplêndido, magnífico, incessantemente, e repetia, se pudesse ir junto, eu teria uma grande comitiva se quisesse, pois todos querem ver o Brasil. Adeus, minha caríssima. Abraço-te 1 milhão de vezes. Recomendo para o futuro afeto, amor e amizade. Permaneço sempre, tua irmã que te ama ternamente. Leopoldina. A Condessa Lasansky e a Baronesa Hohenegg apresentam-te seus respeitos. Recomendações minhas aos teus. No trecho da carta que iremos ler, a jovem solteira de 19 anos fala novamente sobre sua saúde. Dessa vez, ela cita uma doença chamada bócio, muito comum entre os moradores de Viena devido ao abastecimento de água.
O bócio é o aumento da glândula tireoide, que pode acontecer como consequência do tipo ou hipertireoidismo ou a deficiência de iodo, por exemplo, levando ao aparecimento de uma espécie de nódulo ou caroço na região do pescoço, que se torna mais arredondado e mais largo do que o normal. Em seguida, na carta, a arquiduquesa comenta que o embaixador português que iria fazer o pedido de casamento em nome de Dom Pedro chegaria nos próximos dias. Na carta, Leopoldina conta que iria ter suas primeiras aulas de português e fala sobre suas dificuldades com o novo idioma. No final, a jovem se despede carinhosamente e manda lembranças da condessa Lasansky e da baronesa Hohenegg. Viena, 18 de outubro de 1816. Amada, querida Luísa, agora estou tomando sódio por causa de minha tendência ao bócio, que quero eliminar porque me disseram que futuramente podia ser prejudicial. O embaixador chegará no dia 3 do próximo mês. Infelizmente, a boa condessa Lasansky estará ausente, mas desejo que o pedido aconteça ainda antes do casamento do querido papai. Hoje terei minha primeira aula de português, que é muito difícil, principalmente por causa da pronúncia e pela garganta e o cecear. Adeus, minha boa irmã. Abraço-te 1 milhão de vezes e permaneço sempre com fervorosíssimos amizade e amor. Tua irmã que te ama ternamente, Leopoldina. A condessa Lasansky e a baronesa Hohenegg te apresentam seus respeitos. Minhas recomendações aos teus. Já temos um vídeo no canal sobre como Dona Leopoldina lidou com a língua portuguesa. Procure por esse vídeo no nosso canal. Imperatriz Leopoldina e o idioma português. Nessa próxima carta que iremos ler, Leopoldina responde diretamente à sua irmã sobre suas preocupações e diz que se ganhasse um monte de ouro do Brasil, ela daria tudo a Maria Luísa, pois a amava muito. Na carta, a arquiduquesa diz estar muito feliz com a decisão de ter escolhido o príncipe português Dom Pedro, pois gostaria de fazer algo por sua pátria, tendo em vista que o casamento traria muitas vantagens para a Áustria. Leopoldina comenta que ficou sabendo que os homens da família de Dom Pedro eram todos admiráveis, e por isso ela iria dar o melhor de si em sua nova pátria. Em seguida, a jovem solteira fala como será o cronograma de sua viagem. Na carta, ela comenta que gostaria de partir para o Brasil em janeiro de 1817 e lamenta ter que esperar longos meses para finalmente conhecer seu marido pessoalmente. Por fim, Leopoldina conta que comprou um presente para o príncipe Dom Pedro. Viena, 7 de novembro de 1816. Amada, querida Luísa, asseguro-te que tuas preocupações não foram infundadas, pois acho que o querido papai, por mais que te preze, não te isentará. Se eu pudesse receber um monte de ouro do Brasil, gostaria de dá-lo a ti, pois minha maior felicidade e alegria é te ver feliz e contente. Quanto a mim, podes ficar certa de que estou feliz, porque a consciência de ter obedecido a meu pai e de talvez ser útil à minha amada pátria. Além disso, disse que todo o lado masculino da família é digno de estima. E como esposa, certamente cumprirei com prazer todas as minhas obrigações. Quanto à minha viagem, graças a Deus tenho consolo e posso dar-te, minha boa e velha irmã, de poder permanecer 8 dias em Parma. Mas que bom seria se cumprisses tua promessa de ir me ver em Veneza. Depois ir comigo para Florença, onde permaneço 4 dias, e também para Livorno, onde ficarei talvez bastante tempo, uma vez que tenho de esperar por vento favorável. Acredito que partirei daqui em janeiro ou março. Desejaria o primeiro, por mais difícil que me seja, mas o querido papai me garante que meu casamento será imediatamente após o dele. Ficando aqui, estarei na situação esquisita
extremamente desagradável, de ser uma esposa sem marido, e isso é muito estranho. Hoje comprei 3 lindas e seletas garrafas para o príncipe. Como ele deseja algumas, o emissário me disse que eu deveria levá-las para o Brasil. Curiosidade: o pai de Leopoldina iria se casar pela 4ª vez, já que suas 3 primeiras esposas haviam falecido. O imperador Francisco I da Áustria se casou no dia 29 de outubro de 1816 com a princesa Carolina Augusta da Baviera. No começo dessa carta, a arquiduquesa Leopoldina fala sobre sua saúde que não estava boa, pois estava tossindo muito. A jovem conta em seguida que o Marquês de Marialva havia chegado e explicado sobre o tempo das tratativas do casamento. Leopoldina lamenta não poder conhecer pessoalmente seu futuro esposo. No final da carta, a moça conta que sua tia havia feito comentários maldosos sobre o Brasil e sua ida até a América. Por fim, Leopoldina se despede carinhosamente. Viena, 8 de novembro de 1816. Amada, querida Luísa, hoje novamente fiquei na cama até às 11 horas. Essa tosse detestável está me deixando totalmente louca. Ontem chegou Marialva, mas absolutamente incógnito, e o acordo não pode acontecer antes de 3 semanas, a assinatura do rei não antes de 4 meses, e eu não posso embarcar antes de abril, o que é um tanto mais agradável, embora o desejo de ver meu futuro esposo me deixe terrivelmente impaciente. Tia Palatinus chegou ontem, agora gosto menos dela, porque fez comentários irônicos sobre o meu destino no Brasil. Acho que deveria ser mais tolerante e amigável. Adeus, minha querida. Abraço-te 1 milhão de vezes e permaneço sempre com fervorosíssimos amor fraternal e amizade. Tua irmã que te ama eternamente, Leopoldina. No trecho da carta, Leopoldina conta que sua tosse havia piorado e fala sobre as atividades de seu dia anterior. A jovem conta que o Marquês de Marialva estava na corte por esses dias e fala sobre a fisionomia do embaixador português. A moça conta à sua irmã que o pedido de casamento será feito em breve e espera partir para a América em abril de 1817. Por fim, Leopoldina conta que Marialva havia levado muitos livros portugueses para que a futura noiva praticasse o idioma. No final, a arquiduquesa austríaca se despede e manda lembranças da condessa Lasansky. Viena, 11 de novembro de 1816. Minha boa, velha irmã. No dia 9, fomos para o Chambrun. Eu também, apesar de minha tosse forte. Ontem, dia 10, saímos cedo e às 4 da tarde fomos à igreja, ora por corredores gelados, ora por aposentos com um calor escaldante. Podes ter certeza de que minha tosse piorou bastante. O embaixador está aqui e me distraiu muito ontem na igreja, pois não consegui tirar os olhos dele. A fisionomia não é muito espirituosa, contudo tem muito bom senso e cultura. Ele virá nos próximos dias. O pedido será em algumas semanas e minha partida em abril. Trouxe-me uma porção de livros portugueses para eu ler e quero concentrar-me neles. Adeus. Abraço-te 1 milhão de vezes e permaneço sempre com fervorosíssimos amor fraternal e amizade. Tua irmã que te ama eternamente, Leopoldina. A condessa Lasansky, que também está com uma tosse horrível, te apresenta seus respeitos. Minhas recomendações aos teus. Essas cartas que a primeira imperatriz do Brasil escreveu quando ainda era uma arquiduquesa austríaca estão espalhadas por diversos museus do mundo. As cartas traduzidas estão em um livro raro chamado Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz.
valorize a história e compartilhe esse vídeo.